Olha aí para o seu celular. Que ano que ele diz que estamos? Esse número está na sua agenda. Ele está no seu futuro. Ele dita tudo na nossa vida. Mas de onde ele veio? Por que a gente aceita essa contagem? Te digo uma coisa. Esse ano em que vivemos é uma invenção. É uma ideia baseada em erros de cálculos de séculos atrás, em decisões políticas e em alguns segredos bem guardados. Neste vídeo, vamos analisar o nosso calendário. Vamos descobrir os erros, os saldos estranhos e as teorias que dizem que o ano real pode não ser esse que vivemos hoje, e sim um ano completamente diferente. Antes de entrar nos erros e teorias, a gente precisa entender uma coisa. O tempo, do jeito que a gente mede, não é uma coisa da natureza, e sim uma invenção humana. Um sistema criado para dar ordem ao caos, prever as estações e organizar a sociedade. A palavra calendário, por exemplo, vem do latim calendarium, que era o nome do livro de contas para marcar o dia de pagar as dívidas em Roma. Ou seja, desde o comecinho, contar o tempo tinha a ver com organização e poder. O nosso calendário principal, o gregoriano, é só um entre vários. Enquanto vivemos o ano atual, outras culturas estão em anos totalmente diferentes. No calendário islâmico, por ser lunar, o ano está na casa dos 1400. Para o povo judeu, que conta desde a sua interpretação da criação do mundo, o ano já passou dos 5700. O calendário chinês tradicional está além do ano de 4700. Já na Etiópia, eles estão vivendo cerca de 7 ou 8 anos atrás de nós. No Nepal, o ano oficial está mais de meio século no futuro em relação ao nosso. Na Tailândia, o ano oficial é contado a partir da morte de Buda, o que os coloca a mais de 500 anos à nossa frente, no ano de 2568. No Irã e no Afeganistão, o calendário persa, que é solar, marca um ano na casa dos 1400. E na Coreia do Norte, o calendário Joseon é um sistema de numeração de anos utilizado na Coreia do Norte. Começa no ano de nascimento do fundador do país, Kim Il-sung, em 1912, fazendo com que esteja um pouco depois do ano 100. Essa variedade toda mostra uma coisa, que o número do nosso ano não é uma verdade absoluta. É uma convenção, o resultado de uma escolha cultural e religiosa que acabou virando a mais popular. O nosso calendário, o gregoriano, tem como marco zero o ano em que se estimou que Jesus Cristo nasceu. Mas e se até esse ponto de partida a base de tudo estiver errado? É aí que a história fica de verdade interessante. Nossa confiança cega nesse número esconde uma série de erros e ajustes feitos ao longo da história. Para entender a fragilidade do nosso ano atual, a gente precisa voltar lá no Império Romano e conhecer o sistema que deu origem a tudo, o calendário juliano. Muito antes do Papa Gregório XIII consertar as coisas, o mundo ocidental usava o calendário juliano, criado em 46 a.C. por Júlio César, com a ajuda do astrônomo Sosígenes de Alexandria. Esse calendário foi uma revolução na época. Eles criaram um ano com 365 dias, com um dia extra a cada 4 anos, o famoso ano bissexto. Isso dava praticamente 365,25 dias. Parecia perfeito. O problema é que o universo não é tão certinho assim. O ano solar de verdade, o tempo que a Terra leva para dar a volta no Sol, é um pouquinho mais curto, 365,2422 dias. A diferença parece nada, uns 11 minutos e 14 segundos a mais por ano. Mas ao longo dos séculos, esses minutinhos se transformam num verdadeiro problemão. É como um relógio que adianta um pouquinho todo dia. No começo você nem percebe, mas depois de muito tempo a diferença é enorme. A cada 128 anos, o calendário juliano adiantava um dia inteiro em relação às estações. Lá pelo século XVI, mais de 1500 anos depois, o erro já era de uns 10 dias. Isso não era só um problema para a agricultura, era uma crise para a Igreja Católica. A data da Páscoa, a festa mais importante do cristianismo, é calculada a partir do equinócio da primavera, que deveria acontecer lá por 21 de março. Com o calendário todo bagunçado, o equinócio real já estava acontecendo lá pelo dia 11 de março. A Páscoa estava se afastando do seu sentido astronômico
E para a igreja, isso era um absurdo. O tempo oficial e o tempo da natureza não estavam mais sincronizados. Alguém precisava fazer alguma coisa. E a solução seria uma das mudanças mais ousadas da história. Em 1582, a igreja perdeu a paciência. O Papa Gregório XIII, determinado a arrumar a bagunça, montou uma comissão de especialistas. A solução que eles acharam foi apresentada numa ordem papal chamada Intergravíssimas. A reforma era genial, mas a execução foi meio brutal. Primeiro, para consertar a imprecisão, a regra do ano bissexto mudou. Anos múltiplos de 100 não seriam mais bissextos, a não ser que também fossem divisíveis por 400. Por isso, 1900 não foi ano bissexto, mas 2000 foi. Essa pequena mudança deixou o novo calendário, agora chamado de gregoriano, super preciso. Mas e os 10 dias de erro acumulado? A solução foi drástica. O Papa Gregório XIII simplesmente decretou que 10 dias seriam apagados do calendário. Em países católicos como Itália, Espanha e Portugal, as pessoas foram dormir numa quinta-feira, 4 de outubro de 1582, e acordaram numa sexta-feira, 15 de outubro de 1582. Os dias de 5 a 14 de outubro daquele ano simplesmente não existiram nesses lugares. Imagina só o caos que foi naquela época. Trabalhadores achando que iam perder o salário de dias que não viveram. Pessoas discutindo datas de pagamentos de dívidas. A sensação era de que 10 dias da vida delas foram roubados. E a mudança não foi aceita por todo mundo. Países protestantes e ortodoxos desconfiaram da ordem do Papa e levaram séculos para adotar o sistema novo, o que criou uma confusão de datas na Europa. A Grã-Bretanha, por exemplo, só mudou em 1752, e aí já precisou pular 11 dias. Esse evento, que é super documentado, abre portas para uma ideia meio maluca. Ele prova que as autoridades podem literalmente reescrever o tempo. Se eles admitiram e corrigiram esses erros, será que não existem erros maiores que nunca foram consertados? E se em vez de tirar dias, alguém resolveu adicionar anos? É aí que a gente entra numa das teorias mais radicais sobre o tempo, a teoria do tempo fantasma. Se apagar 10 dias do calendário parece loucura, então olha isso. Em 1991, um historiador alemão chamado Heribert Illig lançou uma ideia que chacoalhou a história: a hipótese do tempo fantasma. A teoria dele diz que um período de 297 anos da Idade Média, entre os anos 614 e 911, foi totalmente inventado. Ou seja, esses quase 3 séculos nunca aconteceram. São, vamos dizer, tempos fantasmas que foram colocados artificialmente na história. Isso significaria que, na verdade, estamos quase 300 anos no passado em relação ao número que vemos no calendário. Mas quem faria uma coisa dessas e por quê? Illig aponta para uma conspiração poderosa no fim do primeiro milênio. Ele sugere que o imperador Otão III, junto com o Papa Silvestre II e talvez o imperador bizantino Constantino VII, armaram tudo isso. O motivo seria puro ego. Otão III queria que seu reinado acontecesse no ano 1000 d.C., um número super simbólico na época. Para se encaixar nesse ano especial, eles simplesmente teriam inventado esses séculos que faltavam. As provas que o Illig apresenta são curiosas. Ele fala de uma suposta falta de achados arquitetônicos e de avanços na arquitetura nesse período, e questiona se muitos documentos da época, especialmente do reinado de Carlos Magno, seriam falsificações feitas depois para preencher esse buraco. Uma das consequências mais doidas dessa teoria é que o próprio Carlos Magno, uma das figuras mais importantes da Europa, talvez não tenha existido como a gente conhece, podendo ser uma lenda criada para preencher o vazio. E essa nem é a proposta mais radical. Uma teoria ainda mais extrema, a nova cronologia do matemático russo Anatoly Fomenko, sugere que mais de 1000 anos de história, incluindo toda a antiguidade clássica da Grécia, Roma e Egito, são uma invenção. Segundo ele, esses eventos seriam, na verdade, releituras de acontecimentos da Idade Média. A maioria dos historiadores não compra essa ideia, claro. Eles citam como prova os registros de eclipses solares de outras culturas, como a chinesa, que batem com a nossa cronologia e a datação por carbono 14 de objetos da época. E aí entra um ponto muito importante.
Civilizações como a China mantêm registros astronômicos incrivelmente detalhados. Eclipses solares, eclipses lunares, cometas, todos anotados de forma contínua ao longo de milênios. Esses fenômenos podem ser verificados matematicamente hoje, e o mais impressionante é que esses registros se alinham perfeitamente com a cronologia que nós usamos hoje. Não existe nenhum vazio entre 614 e 911. Além disso, a própria história chinesa funciona como um relógio. As dinastias são registradas com precisão meticulosa, e justamente nesse período que Illig diz que não existiu, a dinastia Tang estava florescendo, de 618 a 907, com arte, ciência, literatura e política avançando sem parar. Ou seja, se essa história não tivesse acontecido, a história chinesa teria um buraco gigantesco, mas ela simplesmente não tem. Mas e se o erro no nosso calendário for de um erro humano? Mesmo que você ache a teoria do tempo fantasma uma viagem, existe um erro muito mais aceito que prova que o nosso ano atual está quase com certeza errado. Esse erro leva a gente de volta para o nosso ponto de partida do nosso calendário, o ano 1. A contagem Anno Domini, Ano do Senhor, não foi criada logo que Cristo nasceu. Ela surgiu séculos depois, por volta do ano 525 d.C. Um monge chamado Dionísio, o Exíguo, recebeu a tarefa de calcular as datas da Páscoa. Ele não gostava do sistema da época, que contava os anos a partir de um imperador romano que perseguiu cristãos, e decidiu criar um novo sistema, baseado no nascimento de Jesus. Com os registros que ele tinha, Dionísio fez as contas e definiu o que ele achava ser o ano 1. O problema é que ele cometeu alguns errinhos. Primeiro, o conceito do número 0 ainda não era usado na Europa. Então a contagem dele pula do ano 1 a.C., direto para o ano 1 d.C., o que já cria uma pequena confusão. Mas o erro principal foi histórico. Os evangelhos dizem que Jesus nasceu durante o reinado do rei Herodes, o Grande. O que acontece é que os historiadores, com base em várias fontes, sabem com bastante certeza que Herodes morreu no ano 4 a.C. do nosso calendário. Pensa comigo. Se Herodes morreu em 4 a.C., Jesus teve que nascer antes disso. A maioria dos estudiosos hoje acredita que Jesus nasceu, na verdade, entre 6 a.C. e 4 a.C. Isso quer dizer que o monge que definiu toda a nossa era errou as contas por uns 4 a 6 anos. A consequência é clara: se estamos contando os anos a partir do nascimento de Cristo, e isso aconteceu cerca de 5 anos antes do que Dionísio calculou, o ano real, dentro da lógica do nosso próprio sistema, deveria ser cerca de 5 anos maior do que o que usamos hoje. Diferente da teoria do tempo fantasma, esse erro não é uma conspiração, é um fato histórico bem aceito. A gente está comprovadamente usando a régua com o número 0 no lugar errado. Então, afinal, em que ano que a gente está? Vou te dar a resposta sincera. Depende de para quem você pergunta. Para um cientista, o calendário gregoriano é só uma ferramenta útil. Para um historiador, é um documento vivo, cheio de remendos e ecos de brigas antigas. A gente viu que o nosso ano atual é só uma convenção entre muitas. Vimos que nosso sistema nasceu de uma correção maluca que apagou 10 dias da história. Passamos pela teoria radical de que 300 anos podem ter sido inventados. E por fim, encaramos o erro de cálculo que bagunça o início da nossa própria contagem. Entre erros provados e teorias, a única certeza que temos é que a nossa noção de tempo é mais frágil do que a gente pensa. O número que marca nosso ano não é uma verdade absoluta. É só a última página de um livro bem confuso, com capítulos faltando. Mas e você? Depois disso tudo, ainda confia 100% no calendário? Ou você acha que estamos vivendo em um ano completamente diferente? Deixe a sua teoria aqui nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. Se você curtiu essa história, deixe seu like e para continuar recebendo mais curiosidades, se inscreva no canal. Aqui na tela final deixarei mais vídeos interessantes como esse. Aproveite! Obrigado e até a próxima!